Olá, eu hoje vou falar sobre ponto de pivô. O ponto de pivô de Fibonacci, que eu uso aqui, esse PP aqui significa o ponto de pivô que eu estou usando, pode ser o semanal ou diário. Tem também o mensal, é válido também. Mas no caso aqui, esse R38, esse R aqui é resistência, esse S é suporte. Então, esse 38 aqui é uma abreviatura de 382, 0.382. O 61 é uma abreviação de 0.618. Né? Esse 76 aqui eu mudei para 764, que é o que eu uso. Geralmente o que tem aí é o 786. Eu prefiro o 764 porque ele faz um paralelo com o 236, que está à mesma distância. O 768 ele é baseado na raiz quadrada de um número que eu não acho natural e também não acho muito funcional. Então eu uso o 764. Aí nesse indicador aqui, a única coisa que eu fiz foi mudar para esse 764 e colorir o 382. Porque esse nível de 382 é uma resistência, um suporte muito forte. O preço tende a consolidar aqui dentro. Então, quando chegar perto dele, por exemplo, aqui, é bem provável que você possa ter uma compra aqui, porque ele pode voltar ao nível de pivô. E quando chegar aqui, pode ter uma venda boa. Mas o que acontece aqui? O que significa esse 100 aqui? Esse 100 ele significa o quanto o preço andou no último dia, na última semana. Como eu estou aqui no semanal, ele vai mostrar o que ele andou na última semana. Você vê aqui, ó, ele chegou até... O mercado está fechado. Ele chegou até o nível de 100 e parou. Que foi a mesma distância que ele andou a última semana. Aí, qual é essa distância aqui? Como eu vejo ela? Eu pego aqui, ó, o último fundo e o último topo aqui, ó. Aí se eu pegar essa distância e jogar aqui em cima do ponto de pivô, ó, entre ponto de pivô e 100%, foi a distância que o mercado andou. Então, todos os negociantes eles têm como referência o que o mercado andou, o nível de 100. Então, quando chega nesse nível, do diário no semanal, é interessante você fazer uma parcial ou sair do mercado mesmo. Eu costumo sair. O outro nível importante também é os dois, né? É o 100 e o do 764. Geralmente quando chega no 764 tem uma correção. Então aqui o nível semanal é muito importante, você dá para ver por aqui, ó. Aqui como ele consolidou aqui no semanal, no pivô semanal. É muito comum ele ficar aqui, ó. Não conseguiu passar o semanal. É muito comum ele ficar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de 4 horas. Ele ficou a semana toda subindo e descendo o gráfico, o pivô semanal. E não chegou nem no R38. Então, estava muito consolidado. Quando ele está muito consolidado assim, geralmente ele costuma passar um pouco dos 100% da última semana, né? Porque ele andou muito pouco. Então, é interessante fazer trades quando entra nesse range aqui do 38. Aqui, ó, como 38 é forte. E aqui, você vê como aqui ele andou bastante, ó. E aqui, ó, como ele respeitou direitinho o nível aqui, ó. E parou exatamente aqui no 1.618. Ó. Saiu aqui no 100, ó, como teve uma boa correção. Então, esse aqui é o semanal, né? Tem uma estratégia que você pode achar no Forex Factory. É um site de um fórum
que no caso aqui o nome do tópico é Pivot Trade, que fica em Trade Sisters, né? Que é desse David. Então, o David tem esse tópico há muito tempo, desde 2016. E aqui é bom tomar cuidado que qualquer coisa ele remove você. Se você falar de outro indicador, ele te bane daqui, te bloqueia. Dependendo do que você falar, que ele fala o que ele não quer que você fale lá. Senão ele te tira do tópico sem nem falar o porquê. E também, se você criar uma conta agora, você não vai conseguir postar nada aqui. Não vai conseguir postar, porque você vai ter que ter primeiro um diamante aqui. Então aqui, basicamente o que ele fala aqui, ele procura vender, comprar e vender, né, entre os níveis de 61 e 100. Entre esses dois níveis ele compra e vende. Do nível ele só usa o pivô semanal, ele não usa o diário, só usa o semanal. E ele fala dos níveis de provável correção, do 61, do 7,8, ele fala que esse nível é muito forte, de 7,8, que seria 7,86, né? E o nível de 100. E ele negocia usando o Super Exception, e ele prefere o nível o gráfico de 15 minutos e de 30 minutos. Aí aqui ele não negocia o CHF, o franco, e ele não usa mais esse TDI aqui. TDI é um indicador baseado no RSI. Você vê que ele tirou aqui, ó. Aqui são os indicadores que ele recomenda aqui, e aqui o template, né? Que essa postagem aqui antiga ele ainda está usando o TDI. É interessante dar uma olhada lá no que ele fala. O meu indicador aqui eu tirei o 786 para o 764, que é interessante também que ele fala em região, que não é o nível certinho. Eu pela minha experiência, vejo que ele respeita bastante os níveis certinho, né? Aqui, ó, como ele respeitou aqui, o 764. E o 786 estaria acima dele, né? Então, além disso, o bom de você usar o 764 é que qualquer problema você vai sair antes, né? Porque o 786 está depois dele. Então, na estratégia dele, nessa região aqui ele procura venda e aqui ele procura compra, para ter consistência, porque a maior parte do tempo o mercado não vai disparar para cima, além dos 100. É difícil. Então, para ter uma consistência a maior parte do tempo, o que você pode fazer é sair e ver como o mercado vai reagir. Ou pegar o stop e botar lá no último fundo, né? Aqui, ó, como ele respeitou bem esse nível de 100 aqui, ó. Então, aqui o semanal, né? Você pode fazer uma comparação também com o diário aqui. Diário. Aqui o diário, como o nível de 38 é forte, ó. É fortíssimo, nível de 38. Aqui é a mesma coisa, esse ponto aqui, como ele aqui andou muito pouco, aqui, ó. Como ele anda muito pouco aqui, no dia seguinte ele faz um tamanho enorme, né? E quando ele anda muito aqui ele andou muito pouco, ele passou muito os 100, foi até o 216, e você nota como aqui, ó, foi exatamente 216. Aqui, ó, se você pegar os 50% daqui, ó, foi perfeitamente o mercado aqui, nesse nível aqui. Então, quando ele consolidar muito como consolidou aqui nesse dia, você espera ele andar um pouco mais do que o comum. Esse aqui eu estou no diário. E se considera os níveis fortes. Ó. Você vê aqui no diário, é bom para o day trade. Ó. Você vê aqui, ó, nesse dia aqui, ele foi até o 7,6,
7,5. Aqui como ele respeitou o nível certinho. O David fala em região, né? Mas aqui ele respeitou perfeitamente o nível de 7,5. De repente ele tinha até tocado também no nível de 8,5, né? Aí nesse dia aqui, como ele não tinha andado muito, você vê como ele tocou o nível de 100 e voltou tudo. Aqui nesse dia aqui, ele chegou no dia de 100, ele chegou na resistência de 100 e não andou mais. No diário é mais provável você conseguir fazer compra aqui e esperar que ele chegue até os 100. Mas no semanal cai naquela história de que ele fala lá de você esperar para fazer compra. Ou melhor, fazer venda quando chega nesse nível aqui de resistência e não comprar aqui. Porque para você ter consistência com o tempo, como o mercado ele tende a consolidar mais do que tem uma tendência, né? Então provavelmente ele vai corrigir muito quando chegar aqui, vai voltar ao ponto de pivô, né? Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver aqui. Falei 11 minutos. Então eu recomendo isso daqui, e nesse site aqui, para você ver o fórum dele aqui. Os indicadores que eu estou usando aqui é esse aqui, ó, que eu modifiquei, você acha também no fórum, é o WP_Rico 3. Eu estou usando esse daqui também, que é uma banda de Bollinger com 20 períodos e com uma derivação de 1.0. Então, se o preço aqui, aqui ó, esse traço aqui é a banda de Bollinger inferior. Vai ver aqui, ó, você bota 20 aqui e 1 com desvio de 1. Aí você vai ver como vai ficar aqui, ó. Ficar como está aqui, ó. Quando ele ultrapassa e quando ele fecha abaixo da banda inferior, é venda. Aí que espera. Quando ele fecha acima da banda superior, é compra. Né? Aqui eu estou no gráfico de 1 hora. É interessante ir no gráfico menor de 15 minutos. Né? Ou de 1 hora mesmo. Isso aí você vê qual acha melhor. Que a diferença que aquele indicador que ele faz é só deixar essa linha aqui de baixo. Ó. Aqui, ó. Vou tirar ele aqui, vou tirar a banda de Bollinger que eu botei. E esse aqui de baixo é o indicador de volume. Tem uma lenda que diz que o volume não funciona no Forex, mas isso é mentira. Ele funciona muito bem. Você pode estudar o VSA. Eu vou fazer um vídeo sobre VSA. Que aí você vê aqui, geralmente aqui nesse indicador, quando tem uma banda de Bollinger aqui, ó. Então quando o preço toca lá, fica branquinho aqui, significa que está com volume bem alto. E muitas vezes quando chega nesse volume muito alto aqui, ó, quando você tem um pico muito grande de volume, é uma probabilidade maior de reverter. Né? Ou romper um nível, né? Porque quando o preço chega no nível e não quer ser rompido, o volume é baixo. Então aqui esse indicador só auxilia isso, ver o volume aqui, ó, quando está azul o volume está aumentando, quando está cinza o volume está diminuindo, quando está amarelo o volume está muito baixo. Vale a pena estudar sobre o VSA. Então é isso aí. Então você pode pegar quando começar a semana, você pega aqui semanal e marca os níveis principais da semana e depois usa o diário para negociar. Essa é uma ideia de estratégia. É isso aí, valeu.